Bom, meu nome é Ricardo Machado, sou coordenador do setor técnico, né, administrativo do Grupo Darcy Pacheco. Nós cuidamos, então, de toda a parte administrativa, de especificações técnicas dos equipamentos, implantação de novos processos de controle de manutenção, e damos o suporte a todos os colaboradores da empresa, no que é necessário para a atividade da empresa, né, no nível operacional, para conseguir desenvolver o melhor trabalho aos clientes. Né? Então, qualquer questões relacionadas à manutenção, nós somos os responsáveis para dar o suporte ao administrativo em campo e também elaborar estrategicamente dentro da empresa, no sistema, os cadastros, as informações técnicas desses equipamentos. A empresa Darcy Pacheco, né, completa neste mês 44 anos no segmento, né, do ramo de guindaste, movimentação horizontal e vertical, para içamento de peças, de componentes, né? Nesses 44 anos, iniciou-se com os 3 acionistas da empresa, o Adauri, a Daurici e a Demilson, né? Com o desenvolvimento junto com empilhadeiras. Né? E isso foi crescendo ao longo do tempo, com guindaltos, com guindastes de pequenas capacidades, aumentando com outros nichos de segmento com guinchos traseiros, até chegarmos a equipamentos de extrema capacidade, que são os guindastes hoje que a empresa possui, com içamentos aí acima de 100 metros de altura, com uma capacidade enorme, acima de 700 mil quilos, né? Então, esse é o início da trajetória da Darcy Pacheco. O público-alvo da Darcy Pacheco, né? Ele traz sempre movimentações industriais, construções de parques eólicos, né? Toda essa parte que gama o movimento vertical e horizontal de grandes componentes. Este é basicamente o setor de atuação, né? O público-alvo que a Darcy puxa como sua rota de atividades. Hoje a Darcy Pacheco consta com mais de 400 funcionários, em divisões estratégicas, né? Parte administrativa, operacional, em campo, em diversas localidades. Todo para atender o cliente da melhor estratégia possível para ser executada. A Darcy Pacheco hoje ela trabalha no ramo nacional e ela tem o objetivo de crescimento para a América Latina, né? Então ela tem estudos aí para virem a ocorrer nos próximos anos, está abrangendo também o continente que nós atuamos aqui, né? Temos propostas para iniciarmos em outros setores e a Darcy Pacheco tem como objetivo esse critério aí para estar ampliando também o seu cenário. Hoje são mais de 300 equipamentos, né, que estão atuantes junto com o checklist. São, entre operadores e técnicos, nós estamos falando mais de 300 pessoas utilizando a ferramenta e trazendo informações. Então, são números assim expressivos e por isso a necessidade de uma condução estratégica bem aproximada, para que esse desenvolvimento dessa ferramenta ela seja acompanhada e venha a crescer ainda mais, né? Com que a gente consiga, com essas experiências, trazerem ainda mais evolução para os dados da empresa. A parte do aplicativo de checklist buscou aproximar a comunicação com os operadores. Nós temos, né? Isso é uma realidade ainda, uma gama diversificada de localidades onde nós atuamos, e isso acaba afastando muito a comunicação entre o setor de manutenção e os operadores que usam os equipamentos, que conduzem os equipamentos nas atividades. Então, como a manutenção sabe as necessidades que o equipamento está necessitando para ser corrigidos, nós fazíamos tudo manualmente. Era uma folha, ela rodava semanalmente, nós chegávamos à informação, ou não chegava essa informação. Nós iniciamos, né, com a Move.me, realizando uma plataforma de manutenção, onde nós criamos e executamos o processo de manutenção, gerando histórico para dentro do nosso sistema. Com isso, nós vimos o nicho, a oportunidade de crescer, junto com a Move.me, uma comunicação breve com o colaborador. Então, nós desenvolvemos a ferramenta junto com a Move.me e colocamos em campo. Né? Ela está sendo atuante e nos traz a informação on time, né? Muitas vezes repetidas as informações,
mas nós estamos atuando passo a passo, dando feedback para o colaborador, para que isso seja resolvido o mais breve possível. Porque o afastamento dessa comunicação entre setor técnico e operacional em campo, ela é enorme. Muitas vezes nós não temos sinal de antena, mas ele registrando e, num determinado momento, a ferramenta carregando e nos trazendo a informação, isso facilita, acaba sendo um divisor de águas para dentro do grupo da Pacheco, porque nós conseguimos entregar equipamentos e veículos em condições a todo momento. Não há paradas de extremas necessidades, porque nós viemos resolvendo e planejando com que isso acontecesse ao longo do tempo, né? Nós pegamos, então, inicialmente, o checklist físico que nós tínhamos, né, e começamos a elaborar dentro das estratégias de sistemas. Hoje a empresa trabalha com a Senior, né, uma parceira do nosso ERP, junto com a Umove. E nós começamos a tabular as perguntas e os questionamentos que mais nos sobrecaem de manutenção. Então, nós começamos a desenvolver, ponto a ponto, o que é necessário para o operador informar. Se alguma questão é muito específica de manutenção, nós implementamos, junto com a ferramenta Move-me, uma dica, uma informação com que ele nos traga aquela informação específica, né? Exemplo, abrangente, assim. Verificar o nível do óleo. Extremamente simples, você tira a vareta, né? Verifica o nível na vareta e coloca de volta. A ferramenta nos possibilita explicar para ele como a melhor forma de realizar o motor frio, em solo estabilizado, nivelado. Então, tudo isso nos desenvolveu para que a gente possa ajudar ele, né, de forma estática. Ele abre a ferramenta, já está ali explicando, ele aciona se está com problema ou não. Se está com problema, ele nos conduz uma foto ainda sobre aquilo que ele está apresentando. Então, poxa, a gente consegue, com a tecnologia, desenvolver toda essa parte necessária para a empresa, que aproxima a manutenção dos operadores e, enfim, a gente consegue entregar o negócio da empresa, içamentos, transportes verticais e horizontais, de forma mais saudável, salute, né? Que a gente consiga sair para o mercado e não ter as surpresas de parada de equipamentos ou algo que não esteja planejado naquele momento. A parte da manutenção, ela foi entregue em dezembro, né? Nós começamos a desenvolver ela em campo para abordagem também pequenos ajustes ao longo desses primeiros 6 meses. Ocorre ainda alguns ajustes necessários, mas a gente acompanha a ferramenta porque ela muda uma cultura, né? Hoje nós trabalhávamos com papel, com algo físico, e trazíamos isso para a empresa, né? Até conseguir montar um histórico e trazermos. Hoje, com a ferramenta sendo implementada, a troca de informações ela é muito mais ágil. E com isso também a empresa ganha com a acuracidade dos seus valores de estoque, porque nesta ferramenta também está apresentando a parte de requisição de materiais. Então a gente consegue ser eficaz ao ponto de equilíbrio de pedido de equipamento, de materiais para atender os equipamentos, e aproxima toda a parte de histórico ao comercial, aonde fica evidente que tudo que foi realizado, apresentando para os nossos clientes toda essa parte documental que é exigida nas grandes corporações onde o grupo da Pacheco atua, né? É uma troca de informações, né? O ERP leva informações para dentro do aplicativo e o aplicativo alimenta as informações novamente no ERP. Nós reduzimos em sistema, parte física, conseguimos reduzir mais de 500 OS que nós não tínhamos informações, né? Onde esse material ia para o equipamento, nós não tínhamos o retorno dessa informação. Hoje nós estamos com isso totalmente mapeado. Se foi aplicado no equipamento, tem fotos de que foi aplicado no equipamento pela ferramenta Move-me, nos traz novamente para dentro do Senior. Com o checklist vindo ao contraponto da parte da manutenção, nós conseguimos prever o que deverá ser reparado. E automaticamente a gente consegue, junto com o time de manutenção, antecipar as manutenções. A gente evita uma quebra muitas vezes, porque iniciou um vazamento, a gente já vai lá e soluciona a parte de vazamento. Não espera uma quebra de um componente mecânico, né? Antes, ele já começou a dar sinais de que apresenta esse problema. Então, com o checklist nos informando,
nós vamos lá com o setor de manutenção, atuamos previamente e evitamos uma quebra. Estimativa financeira com dados palpáveis, ainda nós não conseguimos conduzir. O que nós conseguimos enxergar, sim, é um histórico, e com esse histórico as informações estarem de forma concretizada dentro de um processo da empresa. Hoje a ferramenta ela traz as informações, né, no momento, precisas, e ela consegue estabelecer várias informações de outros setores. Exemplo, nós temos um setor de frotas que está junto com o SMS, né, setor de saúde e meio ambiente. Lá eles precisam dos dados de opacidade do equipamento. As informações alimentadas pelo checklist, pela manutenção, chegam lá e beneficiam todo esse resultado. A ferramenta propriamente dita, ela é um divisor de águas na informação dentro do sistema da empresa. Ela consegue alimentar pontualmente cada setor com a sua necessidade. A ferramenta incorpora não só a parte de informações estratégicas junto com o operador, né, que ele nos traz as falhas do equipamento, assim como ela também especifica quais os equipamentos em guindastes, em carretas, carros, em diferentes segmentos ela aborda e abrange todas as necessidades de aplicação. A alteração de cultura, né, do documento físico, aonde a gente segue o processo e acompanha as pessoas que realizam, ela, no início, ela cria uma barreira, né, que é aquela questão de confiabilidade. Quando as pessoas começam a identificar que os processos continuam andando e começa a melhorar tudo aquilo que a empresa propõe, né, junto com uma entrega, ela começa a absorver cada vez mais aquilo e começa a desenvolver o tino, o uso, e começa a saber, opa, essa ferramenta veio para me ajudar, é uma tecnologia abordada agora pela empresa que ela vai especificar junto com a minha ajuda. Então a pessoa começa a identificar em que momento que ela está na empresa. A proposta da empresa atende à minha necessidade, porque muitas vezes eu estou numa situação de risco que a abordagem, né, a comunicação rápida, ela acaba sendo ferozmente aceita pelo colaborador. Mas, claro, no início é uma barreira, como a gente propõe, mas ela é, junto com a confiabilidade do uso dela, facilmente aceita, né? Eu trago a seguinte expectativa, né? E não só expectativa, como uma realidade que a gente está vendo no cenário, um crescimento exponencial, né, no transporte vertical. Por quê? Como nós estamos em nossas bases muito distantes de onde é aplicado os clientes, aproxima muito essa comunicação. Isso desenvolve também o andamento dos processos internos. Então, é uma questão sem freio neste instante, ela vai ser contínua e crescente. Tem outras áreas da empresa que buscam essa relação para que a gente consiga, né, desenvolver cada vez mais próximo toda a nossa aplicação em campo com o desenvolvimento dos processos internos. É uma barreira, é uma necessidade emergente. Não há como reduzir, né, a tecnologia nos próximos anos. Bom, a gente traz, né, com essa questão da transformação, automaticamente os processos internos da empresa. Aonde nós tínhamos uma lacuna enorme de dados, hoje ela já se implementa automaticamente. Com isso, a gente vê o entendimento de um contexto geral da empresa, aonde o operador passa a informação, a empresa consegue automaticamente, comercialmente, saber se consegue atuar ou não no próximo cliente, por questão do tempo, por questão da dinâmica realizada internamente, mas automaticamente a gente já vê essa transformação momentânea, por determinados fatores, tanto por disponibilidade, quanto por planejamento, programação e estratégia do uso das ferramentas no negócio da empresa. Basicamente, o que a gente comporta, né? Eu atuei bastante, desde o início. A empresa vinha trazendo essa informação de ordens de manutenção há algum tempo digitais para aproximar o campo, né? Então, em particular, conheci um colega numa feira da Umove, e a empresa vinha utilizando essas
essa busca para conseguir adequar o seu sistema ERP a um sistema que conseguisse ser mobile. Então, quando nós conhecemos a Umove lá naquela feira que nós pegamos um pequeno cartão e que, conforme as conversas internamente, surgiu essa necessidade, nós apresentamos o cartão da Umove até a visita no momento do consultor Guilherme, né, naquele instante, foi um amadurecimento para ambas as empresas. Né? Nós, com o nosso ERP e com nossos processos, vocês com uma diversificada necessidade do grupo da Arce Pacheco, isso com certeza é uma coisa a salientar, porque o profissionalismo de ambas as partes fez com que chegássemos hoje no resultado e conseguíssemos avançar a ferramenta, não só da manutenção, como para o checklist, e tenho certeza que outras áreas, com a implantação e com o suporte necessário interno e acompanhamento, ambas as empresas vão crescer muito com os dados e informações que elas necessitam, né?